Olá, meu nome é Maria Angélica, eu sou egressa do EGC, também fiz doutorado como orientanda do Roberto Carlos Pacheco. E hoje vou apresentar para vocês um pouquinho da minha experiência durante a disciplina aí de desenvolvimento baseado em conhecimento, junto ao professor Eduardo Costa e a Jamile. Eu vou compartilhar aqui minha tela para poder falar um pouquinho sobre esse processo, um pouquinho mais sobre o trabalho que eu desenvolvi durante a disciplina. Muito bem, o título e meu interesse, eu vou explicar para vocês, são as contribuições da teoria de Commons para o campo de conhecimento do desenvolvimento baseado no conhecimento. Qual foi a motivação? Quando eu estava fazendo a disciplina, eu percebi, e pela leitura que a gente faz dos diversos artigos, e, enfim, do que a gente vai lendo, que esse campo do KBD, por ser um campo multidisciplinar, que é baseado aí no processo de criação e compartilhamento de conhecimento, né? O valor é criado a partir desse compartilhamento e o desenvolvimento se dá a partir daí, dentro das dimensões do KBD, e que, além disso, ele reúne, né, ele é um processo social que reúne grupos de pessoas que estão compartilhando tanto recursos tangíveis quanto intangíveis, né, como cultura, enfim. Por outro lado, a teoria dos commons, que está baseada aí na Elinor Ostrom, ela começa a explicar como que uma comunidade de pessoas, ela consegue compartilhar um recurso comum, limitado, né, seja ele tangível ou intangível, que está sujeito a conflitos sociais. E baseado nisso, então, comecei a associar e perceber que a teoria dos commons, ela poderia contribuir, trazer algumas contribuições para o KBD. E o artigo, então, que foi elaborado e desenvolvido junto com outros coautores, que eu vou apresentar depois, ele busca justamente fazer uma revisão desses dois campos, né, e ver e responder a pergunta de como que a teoria do commons ela pode contribuir para uma melhor compreensão, então, desse campo do KBD. Num exercício, dá para perceber que tanto o conceito de cidade quanto os conceitos e a evolução dos commons, elas seguem mais ou menos o mesmo cronograma, a mesma temporalidade, né? Então, à medida que vai trazendo aqui novos conhecimentos que estão dentro da sociedade da informação, que trazem questões relacionadas à globalização, sustentabilidade, mas principalmente processos de colaboração e produção de conhecimento compartilhado, além de inovação, até a chegada da sociedade do conhecimento. Também a teoria do Commons, que surge a partir da década de 90, ela também evolui, ela inicia como uma teoria baseada em commons naturais, em recursos tangíveis, como a floresta, como o mar, como o rio, mas ela evolui também para esses commons chamados intangíveis, né, até commons digitais. E entre eles a gente tem os commons de conhecimento e também os commons urbanos, ou urban commons. Então essa evolução ela é acompanhada, ela acontece junto, e isso para mim tinha um significado de uma potencial contribuição dessa teoria aqui para o desenvolvimento baseado no conhecimento. Além disso, o Carrilho, ele traz vários desafios para o KBD, né, enquanto disciplina, justamente buscando entender como é que essas novas dinâmicas, né, tanto sob a perspectiva incremental quanto disruptiva, elas podem trazer ferramentas para poder gerenciar. Então, quando ele traz principalmente a perspectiva disruptiva,
Ele traz a questão do conhecimento como o principal elemento da dinâmica do valor social, e que isso provoca, né, o surgimento de novas realidades que vão transformar os espaços de possibilidade. Né? Sob o ponto de vista social, principalmente, quando ele traz essa evolução da terceira geração, que está centrada no contexto, onde o conhecimento ele tem um alinhamento do valor, ele se ajusta dinamicamente à viabilidade da gestão e do desenvolvimento, né? E é uma estratégia aí para um equilíbrio dinâmico. Sob o ponto de vista social, esses cidadãos do conhecimento, eles desempenham justamente esse papel na capacidade de agir. Essa é a visão incremental do KPD. E eles influenciam, sim, na mudança da sociedade para uma sociedade do conhecimento. O KBD, ele, então, pode ser definido como essa identificação coletiva e o aprimoramento do conjunto de valores cujo equilíbrio dinâmico promove justamente a viabilidade e a transcendência de uma determinada comunidade. Né? A busca por esse valor compartilhado, ela justamente traz o desenvolvimento que é o objetivo comum dessa comunidade, ou de uma determinada comunidade. Isso tem uma relação direta com a questão da teoria do commons, né? Porque o que são commons? Né? Os commons são justamente recursos compartilhados por um grupo de indivíduos que são oriundos de diferentes organizações, diferentes instituições e que estão sujeitos a conflitos sociais. A Elinor Ostrom, ela ganha, em 2009, o Prêmio Nobel de Ciência Econômica por conta dessa teoria e por conta de trazer 8 grandes princípios que que surgem, né, a partir de uma análise de milhares de casos bem-sucedidos de compartilhamento de recursos por indivíduos que estão sujeitos a conflitos sociais. Além disso, depois, ao longo do tempo, também há uma evolução, como eu mostrei naquele gráfico, né, onde outros commons são propostos, são trazidos, e eu destaco 2 deles. Primeiro, o common de conhecimento, né, que estão materializados nesses recursos de tecnologia da informação e comunicação, por exemplo, como redes sociais, como a própria internet, que é uma grande comunidade, né, que também está sujeita a conflitos sociais e próprias redes que se conectam, e também os commons urbanos, né, que também é outro novo commons, chamados new commons, que são recursos compartilhados no contexto urbano, que são acessados, usados aí por diferentes participantes e que também precisam da sustentabilidade a longo prazo, né, para que haja manutenção desses recursos compartilhados. Por exemplo, praças, hoje hortas comunitárias, existe um grande campo aí que tem muito atual da literatura que descreve justamente a prática coletiva das redes de produção de alimentos em cidades, justamente cujo foco está no cuidado coletivo desses meios de subsistência e a criação também de soluções muito práticas para necessidades de determinados grupos sociais e ou comunidades urbanas. Quando a gente traz, então, dentro da revisão desse artigo, traz os diversos, o que é a literatura do KBD e também do Commons e suas diferentes dimensões, a gente consegue aí ver algumas contribuições e convergências dessa teoria para o KBD, como, por exemplo, o Commons, ele atua pela colaboração de multi-atores e atores heterogêneos. Para ser um Commons, ela demanda a coprodução de conhecimento, a coprodução de soluções, exige que haja uma governança, principalmente uma autogovernança ou uma governança multinível,
exige aí ligações de confiança, de cooperação, de relacionamento, geração e compartilhamento de valor e desenvolvimento e autonomia desse grupo, dessa comunidade, isso para todo tipo de commons. E, ao mesmo tempo, o KBD e a evolução dele também demonstra as condições para que haja coprodução de conhecimento e também o desenvolvimento aí de cidades, inclusive de cidades mais inteligentes, mais humanas, a partir justamente dessa resolução de conflitos sociais que a teoria do Commons pode agregar. Eu não vou me estender mais, esse artigo ele sofreu uma revisão bastante grande, ele conta com a contribuição de outros autores, da Jamile, da Blanca, da Tatiana e do professor Eduardo, e ele será publicado em breve. Eu agradeço muito a atenção, tem aqui a bibliografia, caso alguém tenha interesse em algumas coisas. E é isso, pessoal. Eu agradeço. Obrigada pela atenção. Até mais.